Estamos mais uma vez aqui no canal no NBR, Matemática, professor Michael Gandhi. É um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos ver a parte 3 de função exponencial, onde nós vamos trabalhar gráficos. Nós vamos ver como construir um gráfico e principalmente como reconhecer qual é o gráfico, como ele se comporta, o gráfico de uma função exponencial, ok? Então vamos começar aqui. Bom, coloquei aqui a definição novamente, né? Que a função exponencial é uma função f de x igual a elevado a x, onde esse x, relembrando, ele é real, certo? É de domínio real, e o a ele tem que ser maior do que 0 e não pode ser 1. Como eu tinha desenhado já da outra vez, o 0, aqui nós temos uma bolinha aberta, no 1 também uma bolinha aberta, então o a ele só pode estar entre o 0 e o 1, e ele só pode estar também depois do 1. Isto para o gráfico influencia muito. Por quê? Porque é o seguinte, se o a é maior do que 1, nós classificamos a função exponencial como crescente. E se o a está entre o 0 e 1, ele é decrescente. Ou seja, se o a ele for um número que esteja após o 1, a função é crescente, ela vai ter um certo formato. E se ela estiver entre o 0 e o 1, né, ele será decrescente e terá outro formato. Vamos ver como é que seria isso. Exemplo 1. No exemplo 1 nós temos f de x igual a 2 elevado a x. Eu vou substituir alguns valores, tá certo? No lugar desse x para a gente montar a função. E a partir daí nós vamos já tirar conclusões a respeito disso, onde você talvez só para realmente esboçar o gráfico não vai precisar mais substituir valores, porque você já sabe, já vai saber como é que se comporta a função exponencial. Você não vai precisar mais nem substituir valores, automaticamente você vai fazer apenas o gráfico, tá bom? Bom, então quais são os valores que você vai substituir, professor? Seguinte, função exponencial, você substitui por menos 1, 0 e 1. O negativo, o 0 e 1. Como é que ele comporta do lado negativo? Como é que ele se comporta quando o x vale 0 e quando ele se comporta do lado positivo, tá bom? Então, se vocês observarem, eu vou substituir justamente aqui na nossa função no lugar do x. Então, eu vou ter 2 elevado a menos 1, que o resultado é 1 meio. Depois eu vou ter 2 elevado a 0, que o resultado é igual a 1. E depois eu vou ter 2 elevado a 1, que o resultado é igual a 2. Dica, certo? Eu sempre vou substituir por menos 1, 0 e 1. E os resultados sempre serão, não é quase sempre não, sempre serão o inverso da base, 1 e a própria base. Então, repetindo, se você substituir por o menos 1, 0 e 1, os seus resultados sempre serão, não precisa nem calcular novamente, menos 1 será o inverso, o 0 será o 1 e o 1 será a própria base, ok? Vamos agora fazer o gráfico. Professor, já vamos fazer o gráfico. Nós temos aqui o nosso eixo, xy, né? Nós temos aqui, ó, menos 1, o 0 e o 1. E vamos fazer as nossas marcações, né? Quando o x vale menos 1, o nosso, vou marcar aqui como sendo 1, então bem aqui é o nosso 1 meio. Então, quando o x vale menos 1, o resultado é 1 meio. Então, marquei o pontinho aqui. Quando o x vale 0, o resultado é 1. Então, marquei o outro pontinho no 1. E quando o resultado é 1, quando o x vale 1, o resultado é igual a 2. Marquei outro pontinho. Então, a função exponencial, pessoal, é uma curva que vai passar por esses 3 pontos. Ele não é a reta, é uma curva. E detalhe, a função exponencial não toca o eixo x. Se ela for da forma f de x igual a elevado a x, ela não toca o x. Ela só pode tocar o x se tiver uma translação, nós vamos ver mais na frente, que é outra coisa diferente. Mas a função
exponencial a elevado a x, ela não toca o eixo x e ela é extremamente positiva, tá bom? Então a curva seria o seguinte, ó, ela vem lá do infinito, próximo do x, mas sem tocar o x, e passa nesses pontos. Então está feito o nosso gráfico da nossa função exponencial. Detalhe, essa função exponencial aqui, ela é crescente, porque a nossa base ela é maior do que 1, tá bom? A nossa base é maior do que 1, então ela será crescente. Professor, então qual é a dica que você dá para sempre eu reconhecer que a função crescente será dessa maneira? A dica é o seguinte, não importa qual o valor que você tenha na base. Se a base ela é maior do que 1, o gráfico sempre será desse formato. E vai passar sempre aonde? No 1. O gráfico sempre da função exponencial, a menos que tenha uma translação ou uma reflexão, certo? Se tiver translação e reflexão é outra coisa que nós vamos ver já já. Mas se não tiver reflexão ou translação, se for a nossa função original, a elevado a x, sempre será nesse formato e passando no y, no 1, sempre. Então, você vê uma curva nesse formato passando no 1, você já sabe que é uma função exponencial. Professor, lá a minha função é 5 elevado a x. Não importa, ela será sempre assim, passando no 1. O gráfico sempre será do mesmo formato. O que vai mudar? O que vai mudar é porque você vai ter, no menos 1 vai ter 1/5 e no 1 vai ser 5. Esse vai ser a diferença. Você vai ter aqui no menos 1, 1/5 e onde é 1 você vai ter 5. Pronto, essa é a diferença. Mas o formato, o jeito do gráfico é sempre o mesmo. Aí você tem esse atalho para poder andar mais rápido, tá certo? Na hora de reconhecer uma função exponencial. Então é sempre nesse formato e sempre crescente, tá bom? Bom, no exemplo B, nós temos agora que o A, ele está entre 0 e 1. Significa que ele será decrescente. Será decrescente. Professor, quais são os pontos que eu vou substituir? Substituir os mesmos, ó, menos 1, 0 e 1. E o que foi que eu falei para você? Que se você substituir por menos 1, 0 e 1, o menos 1 vai dar o inverso da base. Então, o inverso do meio, 2. Quando for 0, vai dar 1. E quando for 1, vai dar ele mesmo. Pronto. Cálculo nenhum precisa ser feito. Repetindo, se você substituir por menos 1, 0 e 1 na função exponencial, o resultado sempre será o inverso da base, 1 e a própria base. Sempre. E aí você já pode partir para fazer o gráfico. X e Y. Quando ele for menos 1, a imagem é 2. Quando ele for menos 1, a imagem é 2. Quando ele for 0, 1. Ah, professor, já notei então que tanto faz ser crescente ou decrescente, sempre vai passar no y no número 1, é isso mesmo? É, sempre vai passar no número 1, a não ser que tenha uma reflexão ou uma translação. Vamos ver já já. O que seria isso? Vou até repetir, mas se for da forma a elevado a x, sempre será desta maneira, tá bom? E quando for 1, o resultado é 1/2. Então, vou colocar aqui bonitinho, o resultado é 1/2. E aí está aqui a curva, ó. Ela vem lá de cima, passa nesse ponto, passa no 1, toca o outro, passa próximo do x, mas não toca. Ah, professor, então quer dizer que toda vida, então se eu tivesse f de x igual a 1/3 elevado a x, por exemplo, eu já poderia dizer que seria desse formato, passando no 1, já poderia fazer. Então sempre, se for decrescente, o formato é sempre esse, certo? Então, resumindo, se for crescente, será assim. Opa, deixa eu melhorar aqui. Se for crescente, será assim. E se for decrescente, será assim.
sempre crescente e decrescente. Nunca esqueça, esse é o formato do gráfico da função exponencial. Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho f de x igual a menos 4 elevado a x. Professor, isso não é função exponencial, porque você disse que a base ela tem que ser maior do que 0. Isso é verdade? Com certeza. Isso é a mais pura verdade, certo? Mas, se vocês notarem, quem está elevado ao expoente não é menos 4. Quem está elevado ao expoente é só o 4, porque não está entre parênteses. Lembra aquela revisão de potência? Como o negativo está com parênteses e quando o negativo está sem parênteses. Quando está com parênteses é o sinal e o número. Quando está sem parênteses é só o número. Tá certo? Então, nós temos uma função exponencial. Nós temos uma função exponencial cujo a base é 4 e só que ela está multiplicada por menos 1. Então, o que é que significa isso? Que quando a base, né? Quando a função exponencial, vou dizer, a função exponencial aqui, que é a 4x, ela está associada ao número negativo, nós vamos ter uma reflexão. Ou seja, o que é que seria isso? Olha aqui como é fácil. Eu não vou nem calcular nada. A base é 4. Então, a função ela é crescente. Então, logicamente, o formato seria esse. Crescente. O que seria uma reflexão? A reflexão, ela se comporta como sendo um espelho. Ela vai transformar todas as imagens que eram positivas em imagens negativas. Ora, se eu vou transformar tudo isso que é positivo em negativo, então eu vou ter justamente o contrário, eu vou ter justamente isso aqui. Ó. Então, este aqui é o gráfico da função menos 4 elevado a x. É o que nós chamamos de reflexão ou espelho, tá certo? Ok? Professor, se eu substituir aqueles mesmos pontinhos que você substituiu, nós vamos encontrar justamente esses resultados? Nós vamos justamente encontrar esses resultados, porque nós vamos encontrar os mesmos resultados positivos, só que a imagem vai estar com sinal negativo. Esses aqui, quando há essa reflexão, esse menos 1, né, multiplicando, é que nós vamos ter imagens negativas. Mas a função original, ela nunca é negativa, ok? Tá aqui uma dica importante, ó, se você fosse... esboça o gráfico da função menos 4 elevado a x. Está esboçado, você esboça sempre a partir do gráfico original, ok? Próximo. No próximo, eu já tenho algo diferente, ó. Eu tenho 3 elevado a x, que é uma função exponencial que crescente, certo? Só que ela está somado mais 1. Professor, ela poderia estar somada, mas ela também poderia estar diminuindo, podia ter um menos 1 aí? Poderia ter um menos 1. Quando eu tenho uma função exponencial e aí eu tenho essa soma, certo? Eu tenho essa soma ou subtração, nós temos uma translação. Eu estou transladando o gráfico. Eu vou estar ou subindo o gráfico ou baixando o gráfico. Ah, professor, eu acho que eu entendi. Se ela é crescente, então significa dizer que ela vai ter esse formato, não é? Pelo que você falou, sem precisar fazer cálculo nenhum, vai ter esse formato. Só que a nossa função, ela vai o quê? Subir uma unidade. A nossa função, o que ele quer, nós vamos subir uma unidade. É igual a todas anteriores, qualquer, né? Porque sempre tem o mesmo formato, passando no 1, só que agora nós vamos por quê? Subir uma unidade. Aí a nossa função, que é essa aqui, vai ficar assim, ó. Ela vai passar no 2. Por quê? Porque vai subir uma unidade. Mas sobe unidade em todo lugar, pessoal. Não sobe só no 1, não. Sobe em todo lugar. Então, aqui, ó, lembram que aqui passava próximo de onde? Do 0, né? Passava próximo do eixo X. Agora, ela vai passar próximo de um eixo imaginário
como sendo 1, porque nós subimos 1 unidade. Então, o 0 também subiu para onde? Para 1. Todos os números subiram 1 unidade. 1 virou 2 e o 0 vira 1. Então, ele passa próximo do 1, mas não toca. Então, está aqui o gráfico da nossa função 3 elevado a x mais 1. Ok? Fácil, né? Depois que você descobre o jeito da função exponencial. Não esqueça disso. Próximo. No próximo, agora, nós temos uma função decrescente, né? Lembrando, função decrescente, nós temos assim o gráfico, ó, passando aonde? No 1. Só que essa função aqui, que ele quer o gráfico, que esboça o gráfico, essa função ela vai sofrer uma translação. Uma translação de quê? De menos 2 unidades. Então, ele vai diminuir menos 2 unidades. Professor, como é que vai ficar isso, professor? Vai ficar o seguinte, ó. Se ele vai partir do 1, certo? Se ele vai partir do 1 e vai diminuir 2 unidades, então, diminuindo 1 unidade chega no 0 e diminuindo outra unidade vai chegar aonde? No menos 1. Ok? Vai passar justamente no menos 1. Então, o nosso gráfico será o seguinte, ó. Terá esse formato. Certo? Professor, mas você fez uma curvinha aqui. Onde é que está essa curvinha? Ora, está onde? Justamente numa linha imaginária que seria no menos 2. Porque o nosso zero, né, que é aquela linha, né, horizontal, onde o gráfico não pode tocar, ela transladou também para o menos 2, tá certo? E notem, ó, nesse formato, né, como nós diminuímos, ele acabou tocando aqui o eixo x. Professor, isso não tem problema? Não, porque houve uma translação. Agora, a função original, se fosse só 1/4 elevado a x, ela nunca tocaria, ok? Então, houve uma translação. Então, bem aqui, ó, que é aquele ponto onde ele não toca, ok? Isso era o nosso exemplo E. Com isso, nós finalizamos a nossa parte 3 sobre função exponencial. Vocês viram como é que se comporta uma função exponencial quando ela é crescente e quando ela é decrescente, quando ela sofre uma reflexão e quando ela sofre uma translação. Continue seus estudos. Aqui no nosso canal nós não temos apenas matemática, nós temos outras áreas do conhecimento. Então assistam todos os vídeos, as aulas são muito interessantes, ok? Isso vai fazer com que você seja aprovado no Enem de 2017. Você compartilha os nossos vídeos, você dá um ok, né? Sinaliza aí com um joinha nos nossos vídeos, você coloca as notificações também, para quando a gente colocar um novo vídeo você ser notificado. E continue no nosso canal, nós temos mais um vídeo sobre função exponencial, a parte 4, que é a parte final. Fique aí, bons estudos para vocês. Até mais.